E a gente já começa essa edição, o Zaidan, comentando, não é? E agora destrinchando tudo sobre a Assembleia Geral da ONU, onde o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva criticou o presidente americano Donald Trump, falou também de Bolsonaro, mas sem citar os nomes, não é, de ambos, tanto do Donald Trump como do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois teve, né, aquele encontro, aquele rápido encontro, porque, bom, o brasileiro, o presidente Lula é o primeiro a discursar, então saindo um e entrando o outro, que foi o que aconteceu. Eles acabaram se encontrando rapidamente, os dois presidentes trocaram ali um abraço, e isso foi motivo também do presidente americano Donald Trump mencionar Lula ao final de seu discurso, então, na Assembleia Geral da ONU. Mas vamos falar muito sobre isso, e temos aqui também alguns recortes, alguns trechos importantes, não, Zaidan? Não há dúvida. Como sempre, é a tradição, o Brasil abre a Assembleia Geral e logo depois é a vez de os Estados Unidos terem a sua participação por intermédio de seu presidente. Então, o Lula fez a abertura, um discurso bem construído, abordou diversos temas, inclusive a questão da Venezuela, a presença militar dos Estados Unidos no Caribe, as sanções contra o Brasil, e falou muito em candidatos a autocratas, falou do desequilíbrio econômico, da necessidade de uma guerra contra a fome, da questão ambiental, da COP30, um discurso bastante amplo. E o Trump, por sua vez, disse que a crise climática é a maior mentira do mundo, disse o Trump. Afirmou também que o sistema tarifário adotado por ele é o mais adequado para os Estados Unidos, disse que os países devem sim defender sua soberania e que ele, como presidente dos Estados Unidos, deve fazê-lo em defesa do povo dos Estados Unidos. Falou sobre o Brasil, disse que o Brasil não terá sucesso se não trabalhar com os Estados Unidos, resta saber o que ele entende por trabalhar com os Estados Unidos. E aí veio a parte que não estava no script, não estava no teleprompter, quando o Trump faz menção ao encontro rápido, ele falou em 20, depois falou 30 segundos, dele com o Lula, e que ele gostou do Lula, o Lula gostou dele, viu uma boa química, disse o Trump, isso é muito bom. Ele disse que gosta do Lula e que só faz negócios com quem gosta, quem ele não gosta, ele não tem conserto, e falou que os dois se reunirão na semana que vem. Foi mais do que uma solicitação, ou ele não disse é possível, vou conversar, talvez nos encontremos, ele afirmou taxativamente que esse encontro vai acontecer, embora não tenha havido manifestação da delegação brasileira ou do próprio Lula. Mas acredito que depois do que disse o Trump, esse encontro acontecerá sim, Danilo. Zaidan, vamos pontuar aqui então para os nossos ouvintes, né? Para quem está entrando agora aqui, sintonizando na Rádio Bandeirantes, não vai perder nada, a gente vai trazer aqui os highlights, os destaques então do pronunciamento, do discurso do presidente Lula e na sequência também os destaques do presidente Donald Trump. O primeiro que a gente traz aqui é falando sobre a interferência, né? O presidente Lula criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra os brasileiros, e é esse o primeiro trecho que a gente vai acompanhar. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia
e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Foram 5 momentos onde o presidente brasileiro, o presidente Lula, foi interrompido aí por conta dessa forte manifestação, desses aplausos. Esse foi um deles, não é? Então, toda ali a Assembleia Geral da ONU, os presentes, aplaudindo então uma frase, um trecho aí do discurso do presidente Lula. A gente tem informação também de que o Lula precisou e alterou o discurso na véspera e trouxe um pouco mais de pimenta, substituiu uma ou outra palavra para deixar o seu discurso mais forte, mais poderoso, até por conta de novas sanções dos Estados Unidos. A gente noticiou ontem aqui no Bandeirantes Acontece, novas sanções dos Estados Unidos agora atingindo, não é, e com o alvo a esposa de Alexandre de Moraes e também o instituto, não é, que eles têm. Agora, tem mais um trecho aqui, mais um recorte, Zaidan, que a gente vai colocar, que é sobre a regulação das redes sociais, um outro ponto que a gente vai ouvir do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O Parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Um outro trecho importante que separamos aqui foi sobre as possíveis interferências militares em países da América Latina. O ouvinte que acompanha diariamente o Bandeirantes Acontece também já sabe, não é, Zaidan? O Zaidan fala muito sobre o que está acontecendo nos países vizinhos e foi esse também um dos pontos presentes no discurso do presidente Lula. Vamos ouvir. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. A situação na faixa de Gaza, né? A situação na faixa de Gaza, sobre esse assunto, o presidente Lula condenou as ações do Hamas em outubro de 2023 e classificou como injustificável a resposta de Israel. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza.
Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta a escalada armamentista sem precedentes. E já no fim do discurso, que durou pouco mais de 17 minutos, o presidente Lula defendeu uma reforma das instituições globais. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas duas categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Bom, ouvimos aqui alguns destaques da fala do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Vamos também agora colocar alguns trechos aí do discurso do presidente Donald Trump. Esse breve cumprimento entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU marcou um momento inesperado, não é, Zaidan, entre, nas relações aí Brasil-Estados Unidos, assessores, do próprio presidente, tanto norte-americano, do Trump, como do presidente brasileiro, ficaram surpresos com com o que rolou ali. Eles estavam esperando um aperto de mão. Era isso que eles estavam esperando. Mas o Trump já foi pro abraço. E foi, bom, nas palavras do Trump, já rolou uma química, Na verdade foram 39 segundos, Onde ele já falou, eu gosto dele, não negocio com gente que não é meu amigo. Enfim, mudou ali um pouco o discurso, mas essa ação do presidente Trump pegou até os seus próprios assessores de surpresa. A gente tem também aqui um trecho do que disse então o presidente americano. A tradução é da Band News TV. O Trump chegou a dizer que o Lula é um homem gentil, mas afirmou, não é, Zaidan, que o Brasil só terá sucesso se trabalhar ao lado e com os Estados Unidos. É um trecho que a gente vai ouvir agora.
O Brasil agora enfrenta tarifas em reação aos seus esforços sem precedentes de interferir no direito de cidadãos americanos, com censuras, a corrupção, a judicialização. Eu tenho problema de dizer isso, porque eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, ele me viu, eu o vi e nós nos abraçamos. Eu vou falar isso daqui 2 minutos? Chegamos a um acordo para uma reunião na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, foram 20 segundos. Mas enfim, foi bom ter esperado, porque a reunião acho que vai ser muito boa. Conversamos rapidamente e combinamos uma reunião na semana que vem. Mas parece ser um homem muito gentil. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só trabalho com quem eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas foi o que era? 30 segundos. A química foi boa, já é um bom sinal. Mas no passado, no Brasil, dá para acreditar nisso? Impôs tarifas injustas ao nosso país. Por isso que eles estão sendo atacados com tarifas também. E claro, como presidentes, fomos defender as nossas soberanias e o direito dos cidadãos americanos, no meu caso. Infelizmente, o Brasil não está fazendo um bom trabalho nesse sentido. E vai continuar a trabalhar mal nesse sentido. Eles só terão sucesso se trabalharem conosco. Sem nós, eles irão fracassar como outros países. Esse é um dos trechos que a gente separou aqui para colocar no Bandeirantes Acontece, mas no início do discurso, não é, Trump, na Assembleia Geral da ONU, Trump fez duras críticas à ONU e afirmou que encerrou 7 guerras sem ajuda da ONU. Acabou reclamando ali que nem o teleprompter a ONU conseguiu resolver, porque na verdade o presidente Trump teve um problema ali na leitura do TP, né, que a gente chama o TP, é o teleprompter. O Trump exigiu a libertação de reféns em Gaza, criticou a decisão de países de reconhecer o Estado da Palestina e também acusou países europeus de financiarem a guerra na Ucrânia ao continuar comprando fontes de energia da Rússia. E continuou, já finalizando o discurso, continuou criticando fortemente a ONU, também ao se referir à entrada de imigrantes nos Estados Unidos. São os principais destaques aí que a gente pode trazer aqui para o debate, né, para o Bandeirantes Acontece, Zaidan. O interessante é que não foram discursos insípidos, né? Muitas vezes os discursos feitos na ONU, inclusive no primeiro dia, eles são soníferos, provocam cansaço, bocejos, e os discursos não foram sonolentos nem soníferos, e nem foram monótonos ou insípidos. E vale notar também que o importante de tudo que o Trump falou sobre o Brasil, ele faz uma salada, né? Há uma clara confusão deliberada, porque a essa altura o Trump já sabe que o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Pelo contrário, nos últimos 15 anos é um déficit próximo de 440 bilhões de reais. Então, não há dúvida que é uma falácia essa história do déficit. Mas ele insiste nisso, já foi informado, é claro, por diversos canais, que não existe esse déficit dos Estados Unidos na relação comercial com o Brasil, mas ele se apega a esse argumento e vai continuar usando indiferente à realidade. Mas o importante foi dizer que combinaram um encontro, ele falou para a semana que vem. E aí, claro, é preciso que haja a confirmação, tanto oficial da Casa Branca, quanto do Lula e da delegação brasileira. E se for isso, se de fato eles marcarem um encontro para a semana que vem, aí é preciso saber onde será. O Lula ficará por lá, esperando o dia do encontro, volta para o Brasil, volta para lá. Será uma conversa à distância, não uma conferência por vídeo. Você tem muitas opções. O Trump não falou em conversa apenas, ele falou em encontro, dando a entender que será
um encontro físico, né? Estarão frente a frente. E se for assim, e aqui adiantando um pouco, porque, repito, não há nenhuma confirmação de que esse encontro ocorrerá, mas se for assim, não, quero você no Salão Oval e tal, não pode ser aquele espetáculo televisivo, né? Em que o convidado fica sujeito ao humor do dia do Trump e ao seu interesse naquele dia. O Trump é um negociador. Sabe aquela máxima do Theodore Roosevelt, no início do século XX? Ele dizia o seguinte, use palavras gentis, ele falava para os diplomatas dos Estados Unidos. Usem palavras gentis, mas carreguem um porrete na mão. O Trump, ele inverte a ordem dos produtos, né? A ordem dos fatores, perdão, mas obtém o mesmo produto. A ideia é obter o mesmo produto. Ele inverte a ordem dos fatores. Ele chega com o porrete, coloca o nível de tensão o mais alto possível. E com sanções, tarifas altíssimas, anúncios de punições, palavras imperativas, né? E depois ele vai abrindo algum caminho para a negociação. Isso é o modo de operação do Trump desde o primeiro mandato. E agora isso está mais exacerbado, né? Então veremos, né? Veremos se haverá confirmação do encontro, onde será e o que será conversado. E aí, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, claro, eles não vão reclamar do Trump, né? Eles sabem que depende muito de o Trump querer que eles continuem nos Estados Unidos. E eles não querem voltar para cá. Eles estão denunciados pela Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral os denunciou e essa denúncia pode se transformar em um processo, eles podem se tornar réus. Além disso, o Mota derrubou a possibilidade do Eduardo ser líder do PL. Havia ali uma fantasia, um delírio de que ele poderia, como líder, ficar nos Estados Unidos, recebendo como deputado, né? Como se estivesse na liderança do PL, porém nos Estados Unidos. O Mota disse que o regimento não permite uma situação como essa, que é inédita e é absurda. Ainda mais que ele não tem o que dizer. Não, eu estou aqui para negociar pelo Brasil. Não, ele está negociando contra o Brasil. Então os dois trataram de dizer que o Trump é um gênio. E que ele falou isso do Lula só para obrigar o Lula a conversar. Como se o Trump não conversasse com o Lula quando bem entendesse. Se ele disser, ligue para o presidente do Brasil, vamos marcar uma reunião, uma conversa por telefone. Essa conversa vai acontecer. Não aconteceu até hoje porque o Trump não teve o menor interesse, né? Mas eles não vão reclamar do Trump, chamaram o Trump de gênio e deram um jeito de dizer que, na verdade, é uma jogada, uma artimanha, uma armadilha do Trump. Bobagem. São aquelas reações que o Trump tem a todo instante, né? Que saem do script, do teleprompter, do que a assessoria armou. Desagradou muito ao Marco Rubio, que não queria saber de qualquer elogio ao Lula, mas teve de engolir calado, Danilo. Bom, Zaidan, o Ibovespa, né, disparou, o dólar caiu após o Trump falar um encontro com o presidente Lula, e o mercado também se agitou aí com essa queda aí no dólar, isso refletindo também, melhor dizendo, refletindo no mercado financeiro esse possível encontro, não é, entre os dois presidentes.